Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preparai e fortalecei nossos corações com a abundância de vossa graça, a fim de que, penetrando em espírito de fé, caridade e compaixão, nas tristes prisões do purgatório, possamos levar aos fiéis que nele sofrem os tesouros de sufrágios que dão alívio a seus padecimentos, glória à vossa divina majestade, consolação e paz a nossas almas. Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Dai às almas o repouso eterno, Senhor, e da luz eterna o esplendor. Descansem em paz. Amém. Ó Santíssima e Augustíssima Trindade, ó Jesus, ó Maria, anjos benditos, santos e santas do paraíso, alcançai-me as seguintes graças que peço pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Fazer sempre a vontade de Deus, viver estreitamente unido com Deus, pensar incessantemente em Deus, amar sobre todas as coisas a Deus, fazer tudo por Deus, procurar só a glória de Deus, fazer-me santo por amor de Deus, reconhecer minha miséria e o meu nada, conhecer cada vez mais a vontade de meu Deus. Maria Santíssima, oferecei ao Eterno Pai o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, pela salvação de minha alma, pelas santas almas do purgatório, pelas necessidades da Santa Igreja, pela conversão dos pecadores e pelo mundo inteiro. Hoje, último dia do mês de novembro, a última meditação no mês dos mortos, um pouco mais longa, mas nós a faremos. O tema é evitar também o pecado venial. Ainda uma lição só, uma das mais úteis para minha alma. É a queixa que se ouve de quase todas as almas do purgatório, pois quase todas sofrem por não terem compreendido bastante o alcance do pecado venial. Nós dizíamos na terra, é um simples pecado venial, e nos deixávamos levar por esse pendor de nosso coração, nos deixávamos ganhar por essa pequena satisfação dos sentidos. Mas como se dissipou essa ilusão quando, na hora da morte, vimos na luz do Senhor as lamentáveis consequências dessas faltas. Felizes, todavia, por não terem sido de mais terríveis consequências. Sim, esses pecados veniais podiam nos conduzir ao inferno. Os pecados veniais não condenam, é certo, mas com inteligência, com malícia, em grande número e sem que se o as pague com a devida penitência, conduzem pouco a pouco por um declive insensível, mas resvaladiço, ao pecado mortal que condena. Conduzem a esse termo fatal pelo enfraquecimento progressivo de todas as forças vivas da alma, pela diminuição do horror do mal, pela excitação e desenvolvimento das paixões, pela subtração de certas graças especiais de distinção, por mil caminhos a um tempo. E quando a alma nesse estado não se converte, muitas vezes só a morte vindo-lhe ao encontro pode livrá-la de rolar até o fundo do abismo. Porém, Deus nem sempre usa a misericórdia de enviar a morte bastante cedo para prevenir que o homem, nessa voluntária cegueira, consuma sua desgraça. Deus nos fez esta graça, deu-nos a morte em hora oportuna, mas terrível castigo o nosso, que dura expiação a que sofremos. A cada um dos nossos pecados veniais corresponde uma medida de penas. E se Deus contou em nossa consciência milhares de pecados veniais, qual será o rigor e a duração das penas que ainda nos estão reservadas? Considerai também, ó amigos, que na terra vos interessais por nós, considerai que o purgatório não é o castigo só dos pecados veniais, ainda subsistentes na hora da morte, mas o castigo de todos os pecados perdoados e não expiados. Ó, vivei, pois, na justiça, na santidade, no temor de Deus. Vós que amais, evitai nossa triste sorte, sofrereis muito. Um outro tema que agora nós colocaremos junto com essa meditação é o tema que se diz perseverança em orar pelos mortos.
Ao cabo deste mês, consagrado às almas do purgatório, me é permitido levantar os olhos ao céu e perguntar a mim mesmo se com as minhas orações de todos os dias por essas almas, com a minha assiduidade em lhes dar todos os dias a parte satisfatória de minhas obras e aplicar-lhes as indulgências que lucrei, não teria eu contribuído para que alguma delas fosse gozar a visão de Deus? Oh, se assim fosse, meu Deus, se eu pudesse dizer: há no céu, a esta hora, uma alma que me deve o seu resgate do purgatório, uma alma que fala de mim ao bom Deus, que o glorifica em meu nome, que por mim louva e ama a Santíssima Virgem. Se assim fosse, quanto seria eu feliz! Só poderei sabê-lo por um milagre, e esse milagre eu não o peço. Mas o que sei e ouso afirmar é que cedo ou tarde, se continuar as minhas orações, meus sufrágios, o dom generoso dos próprios méritos, que para mim só posso reservar, e se ao mesmo tempo eu me conservar em estado de graça, um dia gozarei essa alegria de ter resgatado uma alma do purgatório. Não quero, portanto, deixar de interessar-me por essas almas desditosas. Vai nisso a glória de Deus. Vai nisso minha salvação também. Em algumas comunidades, vê-se à porta da capela ou do refeitório um quadro com o título de sorteio espiritual em favor das almas do purgatório. Aí, precedidas por um número ordinal, são designadas por uma denominação particular muitas das almas do purgatório. Abaixo do quadro, numa caixinha ou bolsa, está uma série de números correspondentes à do quadro. Todas as segundas-feiras, cada religioso, ao passar, tira um desses números e deve, durante a semana, aplicar o fruto de suas orações e obras à alma que assim lhe é designada. Reproduzimos uma parte deste quadro que poderá servir para a direção de nossas intenções. Poder-se-á dizer, por exemplo: ó Jesus, em união com a Santíssima Virgem e meu anjo da guarda, eu vos rogo por vossa paixão o alívio da alma do purgatório, a mais desamparada. Salve, Rainha pelos mortos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, porém ainda no lugar de nossa expiação, salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos, volvei a eles, advogada nossa, e mostrai-lhes Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente por eles, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. Oração pelas almas esquecidas. Ó Jesus, abandonado de todos e até de vossos apóstolos no jardim do Getsemane, dignai-vos lançar os olhos de misericórdia sobre as almas do purgatório e em particular sobre as que não recebem orações nem consolações e que pelo decurso do tempo ou efeito de irreligiosidade e negligência estão esquecidas. Fazei que participem das orações, santos sacrifícios e boas obras, cujo mérito não puder ser aplicado àqueles por quem a Igreja os oferta. Senhor, não terei eu abandonado em um criminoso esquecimento almas que tenham direito ao meu reconhecimento, almas de parentes, de amigos, de benfeitores? Quero daqui em diante reparar tão grande ingratidão. Se conhecesse algum meio eficaz, por mais penoso que me fosse, eu ia empregá-lo para aliviar essas pobres almas sem proteção no meio de um oceano de sofrimentos. Entretanto, eu me proponho a fazer todos os sacrifícios que puder, e todo o bem que fizer ofereço-vos à vossa glória e pelas almas do purgatório, em consideração de sua fé e esperança em vós, em consideração principalmente da agonia mortal e cruel abandono que sofrestes. Dignai-vos, ó Jesus, perdoar-lhes as penas que ainda têm de sofrer, a fim de que possam ter livre entrada no reino eterno e a que aspiram, e onde celebrarão a grandeza inefável de um Deus que não desampara ninguém. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e servas
a remissão de todos os seus pecados, a fim de que pelas humildes súplicas de vossa Igreja obtenham o pleno perdão que sempre esperaram de vossa infinita misericórdia. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Que a alma dos nossos irmãos e irmãs falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.